Shalom Uvracha, amigos da ONG Pergunta ao Rabino, e a pergunta de hoje é da nossa querida Arlette, que ela diz: Shalom Uvracha, querido Rav Gloiber, uma pergunta: o que leva uma pessoa a ter depressão, ansiedade e várias vezes tem crises? É como um gatilho na mente. Tem pessoas na minha família que não sabem lidar com isso, e está tendo consulta com um psicólogo. Desde já, Tadarabá, nossa querida Arlette pergunta, e essa pergunta é muito importante, porque nós vamos ter que separar entre assuntos fisiológicos e assuntos psicológicos. São duas áreas. Às vezes, a pessoa está doente e ela faz um exame de sangue e faz exames laboratoriais, e nesses exames consta que tem alguma coisa a mais no corpo ou tem alguma coisa a menos. E aí, se a ciência tem capacidade de repor o que está faltando ou de tirar o que não precisa, eles fazem. Senão eles te falam: olha, agora você vai precisar de um milagre. Isso que está escrito na Torá, que Hashem, ele deu a permissão para o médico de curar. E a Torá te obriga, quando você tem uma doença, de ir para o médico. Então, o que é considerado doença pela Torá é uma coisa dessa categoria. Ou seja, não é uma coisa psicológica, já seria uma coisa psiquiátrica, vamos dizer assim. Ou seja, a pessoa ele tem falta de alguma substância no corpo, ou ele tem excesso de alguma substância, e teria que ter um tratamento para repor aquela substância que falta para ele, que está causando desequilíbrio emocional. E só qual o problema com essa área da psiquiatria é que eles são muito rigorosos. Eles são... tinha na Mishnah, tinha o Beit Shammai e o Beit Hillel. Beit Shammai eram muito rigorosos, o Beit Hillel eram mais lenientes. E hoje em dia nós podemos dizer assim, que os próprios psiquiatras, eles sofrem de uma síndrome de pânico, que eles acham que cada paciente vai processar eles. É uma psicopatia de psiquiatras. Então, na hora que chega o paciente fala: uau, olha, eu estou um pouco triste. Está triste, já pega um antidepressivo, porque senão você vai se matar e a família vai contar para a polícia que você esteve no psiquiatra e o psiquiatra não te receitou antidepressivo. Quer dizer, você pisou no consultório de psiquiatria, você vai sair de lá medicada. Não importa se você tem doença, você não tem... O que acontece é que às vezes o profissional do ramo, ele está pensando mais no que poderia acontecer para ele caso você optasse por pular do 20º andar e a última ligação do seu telefone foi para ele, para o psiquiatra. O que a delegacia iria propor para ele? Então, pensando nisso, ele te dá o remédio. Ele não vai te dar o remédio pensando em você, pensando no seu bem. Ele vai te dar o remédio pensando no bem dele. E esse é um problema. É um problema com os psiquiatras. Quer dizer, a pessoa que realmente precisa de um remédio porque está faltando para ele alguma coisa no corpo, que essa coisa está causando para ele um desequilíbrio emocional. Tem mulheres que elas têm depressão pós-parto. Tem várias causas para uma depressão, mas essa depressão pós-parto é porque alguns elementos do corpo dela precisam de uma reposição.
não é uma coisa muito psicológica, uma coisa mais fisiológica. E o psiquiatra sempre vai dar alguma coisa, não importa. Você entra lá, fala bom dia com um sorriso, ele vai falar, você está passando por uma crise de euforia, e daqui a pouco você sai correndo pelado no meio da rua. Está passando por uma... Aí ele vai falar, mas olha, sendo que pode ser uma crise bipolar, agora você está alegre, depois você vai ficar triste, já pega um remédio para depressão também. Agora pega um para não ficar alegre, já pega um para não ficar triste, já vai te receitando aí. No fim você sai de lá dopada. E aí você fala, pera, mas a Torá fala pro... quando a pessoa está doente, tem que ir para o médico. A Torá dá permissão para o médico para curar. Aí eu fui para o médico, saí de lá uma drogada. Virei uma dependente química. O que eu faço agora? Então, em primeiro lugar, assim, você tem que pegar leve. E quando a Torá fala que deu permissão para o médico de curar, diz o Rebbe, seria legal a pessoa ir para 3 médicos e a pessoa vai fazer depois uma avaliação entre essas 3 consultas. Não vai falar para um qual foi o diagnóstico do outro, porque senão ele vai dar o diagnóstico igual, ele não vai querer se arriscar. E tinha uma história do Talmai Amelech, o rei da Grécia. Era um tirano. Os reis gregos sempre foram muito ruins. Estamos falando sobre uma época que os gregos eles eram divididos em 3 países. Um país eram os gregos sírios. Eles eram muito cruéis. E esse rei da Grécia, Talmai Amelech, ele colocou 70 sábios de Israel em 70 torres. A torre era vigiada por guardas para ninguém entrar, ninguém sair. E deu a ordem para cada um desses 70 sábios de traduzir a Torá para o grego. Se uma tradução não fosse igual à outra, alguém lá morria. E eles chegaram num ponto que uma palavra que era arnevet. A arnevet é um animal que ele é ruminante, ele não tem o casco fendido, mas é um animal impuro. A Torá determina que a arnevet é um animal impuro. Aí o nome da rainha, se eles fossem traduzir para o animal certo que existia naquela época, ia ser o nome da rainha da Grécia. Então aconteceu um milagre, todos os 70 eles traduziram esse nome arnevet para lebre, que era outro bicho. A lebre ela não é ruminante, ela é roedora, alguma coisa assim. Então acabaram traduzindo o Shafan arnevet. Aí quem traduziu depois o Shafan, que é outro animal que ele é ruminante e não tem casco fendido, ele falou, se já traduziram a arnevet como lebre, aí ele pegou o animal mais parecido com a lebre, que é o coelho, e que é a mesma coisa, ele se cruza com a lebre, tem filho fértil, e colocou lá como Shafan. Entraram esses 2 erros de tradução no nosso idioma, né? O Shafan arnevet por causa da mulher desse Talmai Amelech. E aí dizem nossos sábios, Hashem fez um verdadeiro milagre que todos os 70 traduziram igual. Porque se tivesse uma diferença entre um e outro, ia terminar no cemitério. E o que acontece é que entre os médicos, o que a gente vê que para sair um diagnóstico igual, vai precisar de um milagre muito grande. Mas quando você vai para 3 médicos, quando a pessoa vai para 3 médicos, uma coisa é certa, ela sabe que ela própria vai ter uma visão geral do que está acontecendo com ela. Isso pode dar para ela uma ideia de realmente... Então isso em relação a problema psiquiátrico, que realmente é um problema no corpo da pessoa, é falta de algum elemento que pode causar para ela, Deus me livre, da pessoa falecer, quer dizer, se matar. E pelo judaísmo é proibido assassinar, um dos 10 mandamentos proibido assassinar. Quando é feito o julgamento de um assassinato, é verificado qual era
a proximidade da pessoa com quem ela assassinou. Se tinha um motivo para odiar essa pessoa, se tinha um motivo para... E de acordo com isso, o assassino vai ser enterrado dentro do cemitério ou fora do cemitério. Se ele é uma pessoa tão cruel, mas tão cruel, mas tão cruel, ele não vai ser enterrado no cemitério judaico, vai ser enterrado fora do cemitério. Quer dizer, tem o muro do cemitério, ele é enterrado do lado de fora. A pessoa que se assassina, a pessoa que se suicida, ele é visto dessa maneira. Ele é visto como alguém que assassinou a quem ele ama mais do mundo inteiro. Ele assassinou o amor da vida dele. Dizem nossos sábios, ame o seu próximo como a si mesmo. E ele assassinou a pessoa que ele mais ama. Quer dizer, sendo nossos sábios, eles se deram a entender que ame o seu próximo como a si mesmo. Quer dizer, é óbvio, está claro que você se ama. Então, tenta amar o próximo pelo menos quanto você se ama a si própria. Então, é uma determinação assim dos nossos sábios que a pessoa, para si própria, sempre vai justificar o que ela fez de errado. O Adão vai jogar a culpa na Eva, a Eva vai jogar a culpa na cobra. Sempre a pessoa vai justificar que era por causa de alguém. Ela fez a coisa errada por causa disso, por causa daquilo. Para o outro, ela não justifica. O outro, ela vai falar um mau caráter. Ela fez a coisa errada porque ela é uma pessoa ruim. Então, dizem nossos sábios, tenta justificar para o outro também. Ame o próximo como você se ama a si própria. E fala, outra pessoa fez aquela coisa por causa disso, por causa daquilo. Tenta encontrar uma justificativa para ela também. Então, chega no assunto do suicida. O suicida não tem justificativa. Ele assassinou a pessoa que ele mais ama, que é a si próprio. Ele é enterrado fora do cemitério. Só que agora, na nossa geração, sendo que todos os rabinos da geração, a partir da Segunda Guerra Mundial, tipo os últimos 80, 90 anos, eles falaram, nós somos uma geração fraca. O número de doenças psiquiátricas que existem na nossa geração, ele é tão grande que se acontece de uma pessoa se suicidar, aí nós vamos falar foi por motivos de doença psiquiátrica. Quer dizer, ele não é um assassino, ele é um doente. Ele se assassinou por motivo de que ele é um doente psiquiátrico. Então ele é enterrado dentro do cemitério. Então, para você ter uma ideia qual vai ser a diferença dessa doença psiquiátrica, o assassino, ele está com problema psicológico. Tipo, ele odeia. É um assunto psicológico. Ele tem ódio pelo próximo. O doente psiquiátrico é que uma mãe que deu à luz a uma criança, isso fez para ela um distúrbio hormonal. E ela quer voltar para casa para cuidar da criança que ela deu à luz. Ela está com distúrbio hormonal e esse distúrbio hormonal causa para ela dela se suicidar. Então não é uma coisa psicológica que ela odeia, é uma coisa psiquiátrica, alguma coisa lá. Então, no caso desses, o remédio psiquiátrico funciona, que ele faz para a pessoa uma reposição do que essa pessoa precisa. Agora, quando nós vamos para o assunto psicológico, quer dizer, a pessoa não tem doenças, ela simplesmente está acostumada a pensar da maneira incorreta. Então ela precisa de uma orientação. Ela não precisa de um remédio. Ou seja, o remédio só funciona quando a pessoa precisa do remédio. Ou seja, está faltando aquele elemento, ela tomou aquele comprimido, você não precisa conversar com ela. Ela estava doida. Vou contar para vocês um caso, que assim, um caso verídico, eu já contei várias vezes. Tinha um menino na minha yeshiva, a gente não tinha experiência, assim, eu saí do Brasil com 18 anos, fui para a yeshiva em Kfar Chabad, na yeshiva tinham 200 estudantes, e aqui no Brasil naquela época a gente não tinha esse conhecimento como se tem hoje, de doenças psiquiátricas e coisas assim, não se sabia nada sobre isso. Eu era filho de imigrantes, ainda não tinha absolutamente nenhum conhecimento sobre assuntos de doença psiquiátrica. Eu cheguei na yeshiva
E era uma época que chegaram hippies dos Estados Unidos, e era a época das drogas, que esses hippies, eles tiveram os primeiros contatos com as drogas e as primeiras consequências trágicas. E tinha um menino chamado Bezalel. Ele deixou de ser hippie, ele estava lá de camisa branca, de calça preta, e menino fofo do Texas. Era muito legal, assim, uau, alguém do Texas, a gente tinha ouvido falar do Texas e tinha alguém de verdade lá do Texas. Esse Bezalel, ele falou pra gente que Yeshiva Kfar Chabad tinha muito, o lado material era muito discreto, vamos dizer assim. Nós éramos 5 meninos num quarto, o chuveiro geralmente estava com água fria. Quer dizer, se eu for descrever para vocês as condições há 48 anos atrás, 1978, 45 anos atrás, as condições de Shiva eram péssimas. E Jerusalém, as condições eram melhores. E ele falou pra gente que ele vai mudar para uma Shiva que tenha uma comida melhor, escrivaninha no quarto, lâmpada, não sei, todos os detalhes lá que tinham nessa Shiva de Jerusalém. Chegou a festa de Sukkot e o Bezalel foi para Jerusalém para passar as festas judaicas, a festa de Sukkot lá em Jerusalém. Não voltou mais para a Yeshiva. Logo depois, a Yeshiva fez uma campanha com a Kfar Chabad. Não tinha delegacia, não tinha polícia, porque não tinha roubos, não tinha ladrões. E era já uma cidade grande, mas o governo de Israel, para justificar uma delegacia, ele precisa ter precisa ter um índice de roubos específico para justificar colocar lá um posto policial. E que Kfar Chabad não estava nesse índice. Então, quando acontecia que vinha algum ladrão de fora fazer um assalto, tinha que chamar a polícia de Ramle, que era uma cidade que era metade judaica, metade árabe, e lá tinha uma delegacia enorme, tinha muita criminalidade, e os guardas, eles eram judeus, geralmente judeus de países árabes, assim, do Marrocos, que eles falavam árabe também, porque a criminalidade lá geralmente era em árabe. E o Rosh Yeshiva teve uma ideia, falou: vamos fazer uma confraternização com a polícia, vamos convidar o delegado com todos os guardas que não estão trabalhando naquele momento, para fazer uma confraternização, mostrar para eles o que é uma yeshiva, como se estuda a Torá. Convidar o delegado com os guardas que não estavam de plantão. Meio-dia estudamos junto com eles, eles estavam maravilhados, assim, de boca aberta, assim, que coisa linda estudar a Torá numa yeshiva. E eles lá no mundo do crime, todo dia tiroteio, e aqui todo aquele paraíso, estudo de Torá. E no final, a gente almoçava, era 2 da tarde, né? Rezava 1h30 minchá, às 2 nós almoçávamos. No almoço, o Rosh Yeshiva, eles almoçaram junto com a gente no nosso refeitório. O Rosh Yeshiva pediu para o delegado falar umas palavrinhas. O delegado agradeceu. Ele disse que estava maravilhado com esse ambiente tão cheio de santidade, tão cheio de alegria. E ele falou: olha, a força da Torá é uma coisa muito grande, é indescritível. E ele contou uma história que aconteceu com a polícia. Ele falou: para vocês verem a força da Torá, uma viatura recebeu um chamado de que tinha em Ramle, nessa cidade meio árabe, meio judia, tinha uma pessoa correndo pelado, um homem correndo nu
correndo pelado no meio da rua. A viatura recebeu a chamada, foi para o endereço, viu uma coisa assim interessante, uma pessoa correndo pelado no meio da rua, mas de tzitzit. O tzitzit ele não tirou. Ele tirou a calça, tirou a cueca, tirou a meia, tirou o sapato, tirou tudo. Mas o tzitzit ele não mexeu. E os guardas, o que fazem num caso desses? Não é como no Brasil que tem Cracolândia, que você deixa ele pelado no meio da rua e vai embora. Lá, se você encontra uma pessoa sem documento, se comportando de uma maneira estranha, eles levam para o hospital psiquiátrico e deixam lá. O hospital psiquiátrico vai decidir que horas essa pessoa tem que sair de lá. E aí, o delegado falou, e olha só a força da Torá, que ele tirou a calça, tirou a cueca, e tirou tudo, mas o tzitzit ele não tirou. Olha só como é importante, até numa situação dessas, que a pessoa está totalmente fora de si, ele não sabe quem ele é, ele não sabia o nome dele, não sabia de onde ele era, não sabia nada. E o tzitzit ele deixou, quer dizer, isso mostra que para ele isso era uma coisa importante, mesmo que ele esqueceu quem ele era, mas ele não esqueceu o que é um tzitzit. O Rosh Hashiva perguntou para ele, me fala qual era a aparência dessa pessoa, porque sendo que Ramle aqui é a nossa região, Ramle, Lud, então, Deus me livre, será que não é um menino da nossa Shiva? E o delegado descreveu, falou, ele é alguém americano, assim, o cabelo ruivo, pele branca, que o pessoal da região era mais sefaradim, era mais judeus do Marrocos, do Iraque. Aí, da hora que o delegado descreveu, o Rosh Hashiva olhou pra gente, a gente olhou para ele. Esse era o Betzalel. O Betzalel sendo descrito. Retrato falado do Betzalel. O Rosh Hashiva mandou chamar alguns táxis. Tinha a cidade, outra cidade ao lado, Oriuda. E lá tinha estações de táxi, aqueles Peugeots antigos que entravam 7 pessoas. Mandou chamar os táxis. Vamos agora pro hospital psiquiátrico, para Berekov, para verificar se não é o Betzalel. Chegamos lá, era o Betzalel. Betzalel não estava em si, não reconheceu ninguém, não conseguiu falar uma palavra clara. O hospital não sabia quem ele era. Estavam tentando todos os recursos que eles eram capazes para tentar trazer ele de volta para a realidade. Não estavam conseguindo. O Rosh Hashiva ligou para a mãe do Betzalel no Texas. A mãe do Betzalel falou qual remédio ele tomava. E aí o hospital deu para ele aquele remédio por uma semana. Enquanto isso a mãe chegou. E depois de uma semana o Betzalel foi liberado. Voltou a si 100% normal. Passou para se despedir da gente no Yeshiva. E qual tinha sido a história do Betzalel? Nos contou o Rosh Hashiva que o Betzalel tinha problema de drogas lá na época dos hippies. Ele, não sei que droga que era, se eu não entendo nada, essa já não é uma área nossa. Tem rabinos que cuidam do social, a gente é educacional. Eu faço casamentos, tenho uma escola, mas essa área de assistência social é outra categoria de rabinos que cuida disso. Então não entendo assim das drogas, mas o Betzalel tomava um remédio que alguma coisa no corpo dele estava faltando, que a droga que ele tinha usado destruiu um componente do corpo dele, e ele tomava um remédio para repor aquela coisa que estava destruída. E aí ele perguntou para o Rosh Hashiva. Ele tinha um amigo, esse amigo chamava Shlomo, era um vizinho meu lá em Kfar Chabad. O Shlomo era um Hassid Breslev, também era um americano, falava inglês, era um Hassid Breslev. Breslev são muito doidões, assim, o Breslev lá em Israel, o problema é que eles não têm um Rebbe na prática, né? Então cada um faz o que quer, e eles vão muito assim no assunto de fé.
E esse Shlomo falou para o Bezalel, falou, olha, você tem que parar de tomar esse remédio, você tem que confiar em Deus. Agora, se o Shlomo tivesse estudado, ele ia falar que Deus mandou, quando você tem uma doença, Deus mandou você ir para o médico. Aí o médico deu o remédio, então você tem que tomar o remédio. Mas o Shlomo, ele falou, não, ele não tinha estudado o suficiente. Também era um balchuva americano, mas era casado com uma russa, e então tinha que trabalhar duro, estava lá nos padrões da União Soviética dentro de casa, né? Tava cortina de ferro dentro da casa dele, então trabalhava como um hamor. E o Shlomo falou para o Bezalel, falou, olha, você tem que ter fé em Deus, você tem que parar com o remédio e tem que ter fé em Deus. O Bezalel ainda estava lúcido, contou para a gente o Rosh Hashiva. O Bezalel foi para o Rosh Hashiva e contou essa história e falou, ele vai parar de tomar o remédio. Aí o Rosh Hashiva falou, desculpa, na nossa Torá está escrito que quando você tem uma doença, você tem que ir para o médico. Então, eu vou te pagar um médico numa cidade chique, lá, Ranana, que era um médico chique, assim, médico da alta sociedade, que esse tipo de problemas de drogas naquela época era mais problema de gente rica. Hoje se espalhou para Israel, para todas os níveis sociais, mas antigamente era mais problema de gente rica, porque coisa cara é problema de gente rica. E aí o Rosh Hashiva pagou um médico para o Bezalel. O Bezalel viajou até o médico e trouxe o diagnóstico. O médico examinou, o Bezalel fez exame de sangue, de tudo lá que precisava, e falou para o Bezalel que o remédio que ele está tomando não é o suficiente. Ele tem que tomar o remédio mais forte, senão vai chegar a hora, Deus me livre, que vai acontecer o que aconteceu, dele sair pelado no meio da rua e não se lembrar de quem ele era. O médico avisou, falou, você tem que tomar o remédio mais forte, esse remédio que você está tomando vai chegar uma hora que já não vai mais fazer efeito. O Bezalel trouxe o diagnóstico para o Rosh Hashiva. O Rosh Hashiva falou para ele, deu o dinheiro para ele para comprar o remédio, mandou ele, pagou o táxi, pagou tudo. Só que o Bezalel foi para Jerusalém. E Jerusalém tinha muitos Breslev. E ele tinha esse amigo, o Hassid Breslev. E aí ele falou, não, tem que ter só fé em Deus. Só fé, só fé. E a Torá, Deus deu a Torá para o povo de Israel. Na Torá está escrito, se você tem uma doença, você tem que ir para o médico. Não, Deus está acima da Torá, entende? Assim, é a ignorância, né? Você vê a pessoa de barba comprida, de kippah, de peota até o estômago, de meia branca até o joelho, mas é um ignorante. E você se impressiona com as roupas, você acha que ele é o grande rabino, mas é um ignorante. Então Bezalel parou de tomar o remédio. Parou de tomar o remédio em pouco tempo. Ele estava lá, Sukkot, a festa de Sukkot em Israel são 7 dias, e depois desses 7 dias ele tinha que voltar para Kfar Chabad. Ele estava em direção a Kfar Chabad, quer dizer, de Jerusalém para Kfar Chabad você passa por Amle. Ele se lembrou que ele tinha que voltar para Kfar Chabad, só que numa certa etapa ele resolveu voltar a pé. Não se sabe que etapa era essa, até onde ele pegou o ônibus, ou se ele veio de Jerusalém a pé até Ramle. O que se sabe é que a polícia encontrou ele só com o tzitzit. E o delegado se impressionou, falou, olha, por mais doido que ele seja, o tzitzit ele não tira. Então isso ficou um exemplo para nós, o que é um problema psiquiátrico. Quer dizer, um problema fisiológico, um problema real. Falta alguma coisa no sangue dessa pessoa, no organismo dessa pessoa, e a pessoa tem que fazer essa reposição. Então o problema psiquiátrico pode agravar por causa que a pessoa é mal orientada. Ela acha que Deus é ruim, e que Deus está perseguindo ela, e que Deus odeia ela, e que tudo que ela faz não adianta nada,
E quanto mais ela faz, ela vê que ela está sendo mal orientada. É o problema do cristianismo no Brasil. E é claro que isso agrava. Isso pode ser um gatilho? Pode disparar o problema? Pode. Agora, o que acontece na prática, o problema psiquiátrico, ele é resolvido com remédio. E aí você entra num problema diferente. Será que o psiquiatra está te dando remédio porque você precisa? Ou porque, coitado, ele está com medo que vai te acontecer alguma coisa, você vai processar. Ele está te dando remédio porque ele precisa. Ele precisa se garantir que você não vai fazer nada de mal para ele. Então aí a solução do Rebbe para esse tipo de problema, você vai para 3 médicos e com certeza você vai chegar na... Qual é o seu pedido fechado, Rabino? Fala. Você acha que eu estacionei certo ou alguém consegue sair de lá? Não consegue. Não consegue. Então, por isso, meu professor de autoescola lá em Israel, um dia ele me confidenciou, ele falou: nunca tive um aluno pior do que você. Mas, graças a Deus, dou as aulas dirigindo no Hashem protege todos nós. Mas, então, na prática, o psiquiatra, ele tem que dar o remédio para a pessoa porque a pessoa precisa, não porque ele precisa se garantir que a pessoa não vai se matar e ele vai ser processado. Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa é o psicólogo. O psicólogo, ele é um instrutor, tipo, ele vai dar instrução para a pessoa. E não está se tratando da mesma coisa, quer dizer, a pessoa está mal orientada, está mal instruída e precisa de alguém para ensinar ela a pensar da maneira correta, a reformular. Não sei como se fala isso agora, um segundo, que o Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na cobra, eu jogo a culpa aqui no trânsito de São Paulo, que não é menos do que a cobra no paraíso. Esse trânsito aqui, eu acho que se a cobra estivesse no trânsito, ela ia se perder aqui. De qualquer maneira, chegamos nessa etapa de que doença psiquiátrica é um problema fisiológico. Agora, doença psicológica quer dizer que dá para ser tratada por meio de palavras. Pela Torá, ela não é doença. Ou seja, a Torá deu permissão para o médico de curar, mas quando você chega no assunto que a cura por palavras, como a psicologia, aí já não vai ser mais a área do médico. Aí essa área vai ser a área do rabino. Aí a Torá já não vai falar para a pessoa procurar um médico, vai falar para a pessoa procurar um sábio. As palavras do sábio são ouvidas benachat nishmaim, são ouvidas com nachat, com muita calma, de forma meiga, não são broncas, não são... E são conselhos, são instruções. E agora começamos a primeira aula do dia, então tenho que voltar lá, agora estacionei longe, voltar lá para a sinagoga para dar essa aula. E nós vamos fazer a segunda parte, que vai ser sobre a psicologia. Mas essa era sobre a psiquiatria. Então, tá tudo bem claro? Qualquer pergunta, pergunte no nosso grupo no nosso grupo de amigos da ONG. Muito obrigado para Arlete pela pergunta. Muito obrigado para Arlete por ser uma amiga da ONG, por apoiar a nossa instituição, que
Ketivá Vechatimal Tová, Lashana Tová Metuká, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres, em grande estilo. Vekol Tov.